A campanha Setembro Amarelo chegou. Por isso, o Saúde Total, uma ação conjunta do Saúde Naval e da DASME, hoje entrevista a capitão de corveta do quadro técnico Mariana. Ela que é psicóloga e conversa conosco sobre um tema ainda cheio de estigmas, o suicídio. Vale a pena conferir. Comandante, seja bem-vinda ao Momento Saúde Naval. Nós sabemos que ainda existe muita resistência das pessoas em relação ao tratamento das questões psicológicas e por isso a primeira pergunta que eu faço à senhora é como nós podemos quebrar esse tabu? Eu acredito que compartilhar informação adequada é fundamental para a gente desconstruir alguns estigmas que ainda pairam sobre a saúde mental. E muita gente associa o sofrimento psíquico com fraqueza, falta de força de vontade, e isso pode gerar atitudes preconceituosas. E eu entendo que por conta disso, muitas pessoas sentem medo, vergonha de pedir ajuda, e isso só aumenta o sofrimento, podendo levar até o suicídio. E para a gente romper com esse ciclo, é muito importante falarmos abertamente sobre o assunto, sem preconceitos. Além disso, acho que respeito e empatia são essenciais para que possamos realmente ajudar quem precisa. Na opinião da senhora, o que leva a pessoa a cometer esse ato? Podemos falar em fatores de risco para o suicídio? Existem muitas variáveis que podem levar uma pessoa a querer tirar a própria vida, e não apenas um fator determinante. Por conta disso, o suicídio é considerado um fenômeno complexo e multifatorial. E outro ponto que é importante é que esse fenômeno envolve desde a autoagressão, a ideação, que são aquelas ideias, de cometer suicídio, as ameaças, até as tentativas e atos suicidas propriamente ditos. Eu gosto muito de fazer uma analogia com um copo de água. Pensa que as dificuldades que enfrentamos na vida, elas são como gotas de água que vão enchendo devagar esse copo. E se a gente não encontra no nosso dia a dia maneiras de escoar essa água, em algum momento esse copo vai transbordar. E não foi exatamente por conta da última gota que esse copo transbordou, mas por conta de tudo aquilo que vem enchendo esse copo há bastante tempo. Por isso que a gente fala em fatores de risco e de proteção. Os fatores de risco são como as gotas de água que vão enchendo esse copo e podem de alguma forma contribuir com o sofrimento psíquico. Como exemplo, a gente pode citar a violência doméstica, o uso abusivo de álcool e outras drogas, dificuldade financeira, fragilidade nos vínculos sociais, familiares. Além disso, a personalidade impulsiva e a baixa tolerância à frustração também são exemplos de fatores de risco. Já os fatores de proteção são as formas que a gente encontra no dia a dia para ir escoando aos poucos a água que vai enchendo o nosso copo. São as estratégias de enfrentamento que a gente adota diante dos diversos estímulos estressores que vão permeando a nossa vida. Aí a gente pode pensar como exemplo no fortalecimento das nossas redes de apoio, dos laços afetivos, a prática regular de atividade física, um tempo de qualidade dedicado a atividades de lazer, um ambiente de trabalho saudável e, principalmente, o acesso aos tratamentos de saúde mental. Existem doenças que, se não forem tratadas, podem levar a pessoa ao suicídio? De forma geral, os transtornos mentais, eles são considerados como fatores de risco para o suicídio. Os transtornos de humor, por exemplo, como episódios depressivos, eles geram muito sofrimento. Uma pessoa com ideação suicida, ela não quer exatamente deixar de viver, mas ela quer colocar um fim ao sofrimento intenso que ela vem sentindo. E tirar a própria vida, às vezes, é a única maneira que ela encontra para fazer isso. Por isso que é tão importante a gente falar sobre saúde mental, acolher, oferecer ajuda especializada, para que essas pessoas tenham oportunidade de encontrar outras formas de lidar com o seu sofrimento. Quais são os sinais, quais são os comportamentos que uma pessoa pode demonstrar antes de chegar de fato ao suicídio? Alguns sinais de alerta que devem chamar a nossa atenção são, por exemplo, sentimentos de desamparo, desesperança, mudanças significativas no desempenho no trabalho ou no desempenho escolar, a ausência ou até mesmo o abandono de planos para o futuro, o isolamento afetivo,
algumas atitudes que remetem à despedida, por exemplo, como ligações ou conversas com familiares, com amigos, com a conotação de despedida, a distribuição ou a devolução de bens pessoais, fazer um testamento, colocar os assuntos pendentes em ordem. E uma outra coisa que deve chamar bastante atenção também é quando uma pessoa começa a adquirir alguns itens que podem sugerir uma tentativa de suicídio, como, por exemplo, comprar medicamentos em excesso, comprar uma corda. Mas é importante a gente lembrar que nenhum desses sinais de alerta pode ser olhado isoladamente. É um conjunto desses comportamentos que vai sinalizar para a gente que aquela pessoa está precisando de ajuda. Tem algumas frases também que são muito significativas, por exemplo, eu sou um peso para os outros, ou a minha vida não tem mais sentido, eu tenho vontade de sumir, os outros vão ser mais felizes sem mim, e eu não aguento mais, eu poderia estar morto. Então, uma pessoa que apresenta outros comportamentos que podem ser analisados como sinais de alerta e ainda menciona com frequência frases como essa, é uma pessoa que pode estar em sofrimento e em risco de suicídio. Como a senhora vê a influência das redes sociais na saúde mental das pessoas? As redes sociais, elas funcionam como uma vitrine. Ninguém posta nas redes sociais os seus problemas. Só posta coisas legais, a maneira como a gente gostaria que os outros nos vissem. E aí o uso excessivo, o consumo excessivo dessa vitrine faz com que a gente se desconecte da realidade, se frustre cada vez mais, porque a gente não vai alcançar aquele mundo utópico jamais. E isso pode sim gerar sintomas de ansiedade, depressão. Então, de alguma forma, o consumo excessivo das redes sociais pode colaborar com o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, sim. A senhora gostaria de deixar algum recado para a família Naval sobre esse tema? É importante que a família Naval possa falar abertamente sobre esse assunto e compartilhar todas essas informações que nós conversamos aqui. Ficar atento aos sinais de alerta daquelas pessoas que nos rodeiam, seja em casa ou no trabalho, para que a gente possa acolher sem julgamentos e oferecer ajuda. E sobre ajuda, é importante a gente lembrar que na Marinha a gente tem profissionais especializados, tanto na assistência social quanto na saúde, para poder atender a família naval. Ouça os nossos próximos podcasts, confira sempre o site do Saúde Naval, acesse www.saudenaval.mar.mil.br. Até a próxima!